Você sabia que andar no profético não está reservado apenas para quem tem o ofício de profeta? Vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olá, queridos, a graça e a paz da parte de Jesus Cristo. É um prazer estar aqui em mais um Boletim da Fé para compartilhar com vocês aquilo que o Pai compartilhou comigo, amém? Então vamos lá. Eu estava pensando que pode passar pela cabeça de algumas pessoas que o profético ele está reservado apenas para as pessoas que andam ou que foram designadas, que têm um chamado como profeta ou profetiza. Amém? Talvez a primeira coisa que vem à cabeça de alguma pessoa quando imagina ou quando pensa sobre o ministério profético, ela pense que está ligado diretamente às pessoas que têm o dom de profetizar. Na verdade, isso é apenas uma parte do profético. Amém? Não só as pessoas que estão designadas no papel do profeta, elas podem andar no profético. Na verdade, nós vamos aprender hoje com o estudo da palavra que o profético está designado por Deus para todos os filhos e filhas. Amém? Podemos analisar, por exemplo, estudando a caminhada de Cristo. A caminhada de Cristo, a gente vê de Jesus que o próprio Jesus, ele cumpriu profeticamente tudo que estava sendo dito a respeito dele. Podemos encontrar lá em Mateus 1:22, também em Mateus 12:17 e Mateus 4:14, que diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor aos profetas. Então, a gente vê que o próprio Jesus seguiu as palavras proféticas que foram ditas a respeito dele. Amém? Na verdade, também, a gente pode chegar à conclusão de que toda a palavra é profética, porque a palavra de Deus, ela fala a respeito das coisas que foram, das coisas que são e das coisas que vão acontecer. Amém? Vamos acompanhar o que diz o texto bíblico lá em 1 Coríntios 14:31. Diz assim: pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Mas quem são esses todos que Paulo está falando? Amém? Lá em Atos 2:17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Então, o que está falando aqui? Na verdade, Atos 17 está falando sobre a promessa, certo? Ou sobre a profecia que está lá em Joel 2:28, que diz que derramaria sobre toda a carne o Espírito e que os filhos e filhas profetizariam. Amém? Então, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece? O Espírito Santo passa a fazer morada nele. Então, o Espírito Santo vem para dentro. E aqui está falando também sobre o batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre. Então, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles estão autorizados a receberem o batismo com o Espírito Santo. E com isso ter a habitação do Espírito dentro deles. Amém? Mas o que é profetizar, afinal? Eu encontrei várias definições no dicionário, mas eu escolhi essas duas. Olha só. Falar da parte de Deus. Disseminar a palavra de Deus. Então, quando eu falo a palavra de Deus, e a gente já viu que toda a palavra de Deus é profética, quando eu profetizo, quando eu falo a palavra de Deus, eu já estou profetizando. Amém? É importante que a gente, como filho e como filha de Deus, saiba, nós estamos autorizados a profetizar. Há uma autoridade sobre nós. O Espírito Santo que está dentro de nós nos autoriza a isso. Amém? Então, vamos lá.
ler a passagem que está em 1 Coríntios 2, de 10 a 13. Olha só, irmãos e irmãs, que poderosa essa passagem. Diz assim, lá no 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, atenção filhos e atenção filhas de Deus, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. No 13 diz assim, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Aqui fala também, nós que temos o Espírito Santo dentro, amém? Primeiro ele fala que quem entende mais da mente do homem, quem sabe o que está na mente do homem, senão o Espírito do próprio homem. E aí fala, quem entende da mente de Deus? Quem entende a mente de Deus? Quem sabe o que Deus está pensando? Quem sabe as profundezas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? Gente, isso é uma chave tremenda. Imagina, nós temos a mente de Deus dentro de nós. Tem um versículo que fala, né? Eu tenho a mente de Cristo. Alguns cristãos utilizam isso para falar sobre a saúde da mente. Tudo bem, nós somos sarados e curados mesmo em Jesus. Mas o que esse versículo quer dizer, na verdade, é que a mente de Deus é o Espírito de Deus. Então nós temos dentro de nós a capacidade de pensar o que Deus pensa, de saber o que Deus pensa. A própria palavra de Deus apresenta Deus para a gente, mas o Espírito também. Então nós temos a capacidade de saber o que Deus está pensando, de saber os pensamentos de Deus, de receber coisas frescas do alto da parte de Deus, de ter a sabedoria de Deus, porque a própria mente de Deus, a própria sabedoria de Deus habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Amém? E qual o propósito, gente? Qual o propósito de profetizar? Por que eu devo profetizar, Eliane? Por quê? Por que é importante, como filho e como filha de Deus, profetizar? Lá em 1 Coríntios 14, de 3 a 4, diz assim, mas o que profetiza fala aos homens. Então, são 3 os propósitos, amém? Edificação, exortação e consolação. E o que significa edificar? A Eliane, o próprio nome já diz, mas eu vou falar para você mais definições, é rico demais. Veja bem, deixar forte, robusto, confirmar a palavra. Muitas vezes isso já aconteceu com você, de você falar uma palavra para um irmão, para uma irmã, para uma pessoa qualquer na rua, e ela dizer, meu Deus, é confirmação. Deus já tinha falado sobre isso comigo. Fica à vontade, meu irmão, para confirmar a palavra de Deus. Fica à vontade, fica à vontade. Então diz assim, ó, lá em consolar. O que é consolar, minha gente? Consolar é trazer alívio para as pessoas. Deus quer trazer alívio para as pessoas. Ele quer te usar para trazer alívio para as pessoas. Amém? Exortar. Algumas pessoas podem pensar que essa palavra se define só em chamar a atenção de alguém, em corrigir alguém, em dar bronca em alguém. Deus está dando bronca em fulano. Mas olha só o que o dicionário diz sobre a palavra exortar. Trazer para perto, estimular, convencer, animar e persuadir. Gente, nós somos instrumentos de consolo, de trazer para perto, de estimular as pessoas, de convencer as pessoas. E o próprio Espírito Santo que está em nós, a Bíblia diz, ele é quem convence o pecador da verdade, da justiça e do juízo. Então, o poder de convencimento está dentro de nós. Nós precisamos profetizar, nós precisamos falar o que Deus fala. Nós precisamos ser inspirados por Ele e falar o que Ele está falando. Amém? E eu coloquei aqui, ó, profetizar tem a ver com relacionamento. Quanto mais você tem relacionamento com alguém, mais você conhece aquele alguém,
mais você sabe o que ele está pensando. Se eu tenho o Espírito de Deus e sei o que ele está pensando, eu tenho um relacionamento com ele. Então, intensifica o teu relacionamento com Deus para que cada vez você possa estar mais sensível à voz dele. Amém? Então, está relacionado a uma vida de relacionamento, a uma vida de consagração. E quanto mais você tiver isso na sua vida, maior será a sua percepção espiritual. Gente, irmãos, irmãs, a gente não pode mais andar alheios. E se a gente não anda, a gente tem que aguçar isso ainda mais. Amém? Temos que aguçar os nossos sentidos espirituais, porque Deus conta conosco. Deus conta comigo, Deus conta com você. Nós precisamos estar atentos, onde quer que nós estejamos. Está na escola, atento. Está na faculdade, atento. Está na rua, atento. Está na igreja, atentos. Atentos. A gente não vem só na igreja para receber, a gente vem também para estar atento, porque Deus pode usar o pastor assim como usa, Ele pode usar qualquer um de nós. Qualquer um de nós, você sentado no seu banquinho, ele te usa. Amém? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas coisas. Se aplique a andar cada vez mais no Espírito. Treine o seu Espírito, assim como um atleta treina os músculos. Precisamos levar isso mais a sério. Se você leva, leve mais ainda. Amém? Treine o seu Espírito. Amém? Aumente cada vez mais seu relacionamento com Deus, pelo estudo da palavra, pela oração em línguas. A Bíblia fala que quando nós falamos em línguas, quando nós oramos em língua, nós somos edificados. A nossa fé santíssima é edificada. Precisamos ter uma fé edificada para poder edificar o outro. Amém? Também através do jejum, minha gente. Seria um assunto para outro dia, talvez eu traga isso um outro dia aqui no Boletim da Fé, falando mais sobre o jejum, mas é importante também para o cristão jejuar. O jejum não convence Deus, mas o jejum nos deixa preparados, mais sensíveis para ouvir Deus. Amém? Precisamos entender com mais clareza o profético e as coisas espirituais para podermos ser mais rápidos, mais assertivos no trabalho para o reino. Deus conta com a gente, nós somos colaboradores de Cristo, então a gente precisa estar sensível para fazer um trabalho mais rápido e um trabalho mais assertivo. Amém? Independente do nosso chamado ou dom, ou da nossa idade, ou de quanto tempo a gente tem de convertido, isso não importa para Deus. A Bíblia fala que tudo que Ele precisa é um coração contrito, é um coração dedicado. Se Ele tem o seu coração, Ele pode ter a sua boca. Então, dá a sua boca para Deus também. Abre a tua boca, compartilha com as pessoas o que Deus fez por você. Amém? Você não precisa ter anos e anos de convertido para isso. Você pode contar hoje mesmo o que Deus já fez por você. Amém? E isso pode salvar a vida de pessoas. Amém? Deus conta com cada filho e filha para se revelar com poder à humanidade. Precisamos ser intencionais no profético. Precisamos ser intencionais. Sabe quando alguém diz assim, fulano fez isso de propósito, ou seja, ele fez de caso pensado. Então eu e você, como filhos e filhas de Deus, nós temos que andar de caso pensado mesmo, sintonizado com o Espírito, dizendo, o Senhor quer falar o quê? O Senhor quer fazer o que aqui nesse lugar? O Senhor quer me usar? Se o Senhor quer me usar, eu estou aqui atento. Eu vou ficar quietinho, só esperando o Senhor falar. E quando Ele falar, meu irmão, faça. Se Ele quer abençoar alguém com uma palavra, abençoe. Se Ele quer que você dê uma oferta, você dê. Se Ele quer que você faça alguma coisa, faça. Amém? A Bíblia fala a palavra dele, ele dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quanto mais perceptivo você tiver, mais você vai identificar rapidamente que é ele que está falando. E vai agir no que ele está dizendo. Amém? Veja as pessoas com os olhos de Deus. Quanto mais consagrado você estiver, quanto mais percepção espiritual você tiver, mais você vai poder ver como Deus vê. E ouvir como Deus ouve. Então, quando a gente fala olhos para ver, ouvidos para ouvir, amém? Os espirituais discernem espiritualmente. Você é espiritual, então se encha do Espírito. Amém? Aqui está falando, gente, deixa eu ver aqui uma passagem, essa passagem, aleluia. Salmos 81, 10. Gente, escuta isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te direi da terra do Egito.
abre a tua boca e eu te encherei. Então, Deus está disposto a encher a nossa boca. Ele quer que a gente abra a nossa boca, porque na verdade, de fato, se você é cheio do Espírito Santo, você já está cheio. Você só precisa colocar isso para fora. Lucas 21:11 diz assim: porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria. Então, nós temos a própria sabedoria de Deus, como eu já falei, dentro de nós. O que precisamos fazer? Abrir a nossa boca. Amém? Então, eu queria compartilhar rapidamente, contar uma historinha para vocês. Eu trabalho aqui na consolidação da igreja. Amém? E há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, eu estava de serviço e eu estava sentada no primeiro bloco na frente da igreja e o Senhor, eu ouvi quando o Senhor falou, se levante. Eu me levantei rapidamente, obedeci rapidamente e eu não sabia o que ia dizer, o que ia fazer. Eu já conheço quando Ele quer agir assim. Então eu levantei rapidamente e tinha uma moça sentada na fileira lá do meio e eu fui até ela e abracei ela e o Senhor começou a falar com ela, ela começou a chorar e tudo e fui para o meu lugar. Quando o pastor fez o apelo, quem foi, minha gente? Quem foi lá na frente atender o apelo? Essa moça. Amém? Logo depois eu fiquei sabendo da história dela, porque eu estava na consolidação. A consolidação é um departamento responsável por acompanhar os novos convertidos da igreja. E aquela moça ficou comigo para eu acompanhar. Até hoje nós somos muito amigas. E eu fiquei sabendo o que acontecia. O diabo estava prendendo ela numa condenação. Uma mentira que o diabo tinha colocado na mente dela. E naquela hora, a palavra profética rompeu com aquilo dentro dela. Deus falou com ela e libertou ela naquela hora. Amém? Eu não sabia, mas Deus sabia o que ela precisava ouvir. Então, é isso que Deus quer. Deus quer contar conosco, com filhos sensíveis, que possam obedecer rapidamente e que possam ouvir a voz dele. Amém? Ele em nós é a esperança da glória. Essa moça se converteu. Tanto ela e a família já está grávida de novo, ela está firme na igreja, ela pretende fazer o rema e ela é uma bênção, sabe? E eu fiquei comentando com ela, essa semana eu estava recordando isso com ela e ela falou, eu disse, o Satanás queria tirar dela a salvação, queria deixar ela condenada para ela não receber isso, mas graças a Deus ela recebeu. Então, que eu e que você possamos ser canais desobstruídos no profético. Amém? Que possamos ter intimidade com isso cada vez mais para que Deus possa nos usar cada vez mais. Sermos instrumentos originais, íntegros na mão dEle. Amém? Vamos orar? Ore junto comigo. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, cada vez mais pela dependência da Tua igreja, Senhor, dos Teus filhos e filhas, Pai, por nós cada vez mais cheios do Espírito Santo, Senhor, sensíveis à Tua voz, para executar o trabalho do Reino aqui na terra com assertividade, Senhor. Ó, Pai, queremos alcançar os Teus objetivos, Senhor, salvação, libertação. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Sejam cada vez mais edificados na prática dessa palavra. Tchau!